Prosseguimos então com a programação Manancial, nesta oportunidade, falando hoje sobre quem crer em Jesus não será confundido. Parece que é um assunto assim muito óbvio, não é? Confiar em Jesus, crer em Jesus, para não ser confundido. Por ser muito óbvio, as pessoas não param para meditar, para pensar exatamente qual o valor, o peso destas palavras na nossa vida, no nosso dia a dia. Na verdade, meu prezado telespectador, como alguém que segue a Jesus, que é o Rei de toda a terra, e o seu reino, como ele mesmo disse, não é deste mundo, o reino de Cristo é espiritual, né? Efetivamente ocorrerá a manifestação terrena, física, do reino de Jesus Cristo no tempo milenar ou milenial, seu reino e governo sobre a terra por 1000 anos. Efetivamente isto ocorrerá. Muitas coisas extraordinárias estão por acontecer na sociedade humana, em meio aos homens. Coisas que acontecerão no mundo físico e também ocorrerão ou apontarão, efetivar-se-ão na eternidade. Na eternidade. Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele dura 70, 80 anos, alguns passam um pouco mais, outros menos. Nosso corpo físico, ele tem um prazo de validade, mas o nosso espírito, ele é eterno, ele é imortal. E é por isso que nós estamos pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Jesus disse assim aos seus ouvintes e diz para mim, para você hoje: ajuntai tesouro no céu, ajuntai tesouro no céu. Jesus está falando sobre uma preparação para a eternidade que devemos fazer enquanto estamos sobre a terra, vivendo este breve período de tempo que dura 70 a 80 anos. Porque lá nos céus o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, a traça não destrói e assim por diante. Então, nós precisamos abraçar o Evangelho porque ele é eterno. Todas as coisas na terra passam. A minha vida passa, não é? Os bens materiais passam, os bens de consumo passam, mas ele diz lá, mas as minhas palavras não hão de passar. Passarão os céus, passará a terra, mas a minha palavra ou as minhas palavras não hão de passar. E é com a eternidade que eu e você devemos estar preocupados. E é por isso que Jesus em todo o tempo tem falado sobre o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus e não o reino da terra. Porque o reino dele é eterno, o reino dele é do céu, o reino dele é um reino sobrenatural. Mais cedo ou mais tarde, eu estava falando anteriormente, todos nós compareceremos diante do grande trono branco e ali haverá então a separação. Falei no final do bloco anterior ou no bloco anterior sobre Jesus ter comparado o reino dos céus ao trigo e ao joio. Não é? No momento da ceifa haverá a separação. Agora, Jesus nos fala sobre uma festa, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 2, Jesus fala sobre um homem que promove uma grande festa, E o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, uma festa de casamento do seu filho. E muitas pessoas foram convidadas, mas as pessoas, na grande maioria delas, começaram a excusar-se por participar desta festa. E aí davam desculpas, olha, eu tenho um negócio para fazer, não vou poder estar participando desta festa. Outro dava outra desculpa e assim por diante. E aí ele ordena então aos seus servos que vão e ajuntem pessoas quantas elas encontrassem pelos caminhos, tanto boas quanto pessoas más. O desejo era promover uma festa, o desejo era promover um ambiente de alegria, o desejo, o propósito era reunir pessoas
para se deleitarem, para ali desfrutarem daquele momento de alegria, um momento de festa. E no verso de número 9, aí, do capítulo 22 de Mateus, o texto que eu li, diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes de núpcias. E ele lhe disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13, disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que, de acordo com o texto aqui bíblico, não é, nesta palavra que Jesus nos traz por meio de uma parábola, fica claro aqui que para se apresentar na festa que este rei promoveu aí para os seus convidados, nesta festa de bodas do seu filho, era necessário estar trajando vestes de festas, vestes condizentes com aquele momento, com aquele ambiente festivo de bodas, de festas. Veja, a mensagem aqui, meu amado telespectador, é muito clara a respeito daqueles que vão fazer parte do reino de Deus, a respeito daqueles que são chamados por Deus para serem seus filhos, para serem membros do reino, para serem seguidores de Jesus, para serem discípulos de Jesus Cristo. É necessário, para fazer parte das festas que Deus tem preparado através da obra de Jesus Cristo, este grande, glorioso dia do encontro com o esposo nos ares, com o noivo nos ares, este momento de bodas do Cordeiro, de festa de casamento. Só será possível fazer parte, ser participante, aqueles que estiverem trajando vestes, neste caso, vestes reais. Foi um rei quem promoveu a festa de casamento do seu filho, e este mesmo rei foi quem saiu inspecionando, ou a inspecionar, os convidados que ali estavam. E quando encontrou alguém que não estava devidamente trajada, ou vestindo vestes de festas reais, de festas de núpcias, ele então questionou, e aquele, sem ter o que dizer, ele diz a Bíblia aqui que simplesmente emudeceu. E uma vez emudecido, foi tirado, foi separado, não pôde permanecer naquele ambiente que era um ambiente festivo, um ambiente real, um ambiente de festa, de bodas, de casamento do filho do rei. Para que o homem alcance a salvação em Cristo Jesus, para que o homem seja conhecido ou reconhecido como alguém salvo pelo Senhor Jesus Cristo, é necessário estar trajando vestes de salvação. Quais são as vestes de salvação? Lá no livro de Apocalipse, o Senhor fala sobre as vestes do seu povo, não é? Linho fino, puríssimo, ou linho branco, fino, puríssimo. E aí ele diz que são as obras de justiça do seu povo. Vestes de salvação são traduzidas por obras de justiça. Alguém pode dizer que é salvo em Cristo Jesus, alguém pode dizer que é discípulo de Jesus, mas se não tiver obras, se não tiver atitudes, se não tiver mudança de conduta, não é? Na verdade, não está trajando vestes de justiça. Um dado momento, Jesus olha para os seus discípulos. Eu gosto muito desta passagem e desta palavra bíblica, quando Jesus diz para os seus discípulos bem assim: que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, trajar vestes reais aqui, vestes de salvação, nas palavras aqui de Jesus Cristo, de acordo com esta
a analogia dessa parábola que ele nos fala, trajar vestes reais, vestes de salvação, é viver a prática de boas obras. E como nós temos tido necessidade de práticas de boas obras, não é? Existem momentos que a gente fica muito triste por ver tantas coisas erradas, tantas más obras sendo realizadas, não é? Nós vemos a cada dia, né, os noticiários da televisão nos mostrando aí aqueles que deveriam ser nos exemplos de boas obras, praticando as más obras. Isto nos dá ideia, nos dá uma amostra de quão comprometido com o caráter, não é? De quão comprometido com o engano estão os homens, está a nossa sociedade. Daí a necessidade de abraçarmos a palavra de Deus, de difundirmos a palavra de Deus, de vivermos uma vida conforme o próprio Senhor Jesus nos orienta. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós vamos para um breve intervalo, meu amado telespectador, e logo após, na sequência, continuaremos aqui com o programa.